Esse é mais um episódio do Hemato Talks. Hoje a gente tem o prazer, a honra de convidar a doutora Paula Prestes. Olá. A Paula foi minha colega durante a faculdade, na Sim. ABC, então tem um carinho especial ainda. Sim. E hoje ela é assistente do ambulatório de trombofilias do Hospital das Clínicas, do HC, da USP. Então vamos discutir bastante sobre tromboses. Então é muito interessante que a gente vai trazer hoje uma ideia de discutir trombose em seus vários aspectos, os vários cenários. Porque é uma área super peculiar dentro da hematologia, né? A gente fala que a hematologia é super diversa. A gente tem a Sim. oncohemato, a gente tem a benigna e tem a trombose que ganha cada vez mais espaço. Sim. Então, a primeira coisa que eu ia te perguntar a gente tem muito essa demanda no consultório da hemato. Eu cheguei com trombose. E aí a gente tem uma gama, né? Desde a trombose simples, da trombose de sítios atípicos. Aí eu queria que você conversasse um pouco comigo sobre... Eu sou um paciente, eu cheguei, eu quero conversar contigo sobre trombose. Eu tive uma trombose, eu quero que você me explique tudo sobre trombose. Não, trombose, quando a gente fala, né, trombose venosa e trombose arterial ainda são caixinhas diferentes. E trombose, quando a gente fala em TEV, né, tromboembolismo venoso, trombose, é TVP e TEP. Então, embolia pulmonar e trombose em membros inferiores. Quando a gente fala ainda tem sítio atípico, que é trombose em circulação esplâncnica, trombose em membro superior, trombose Sistema nervoso cerebral. central. Então tem várias caixinhas e todas essas doenças têm patologias diferentes, né? Quando a gente fala mais o grosso, sem dúvida, é a trombose venosa. Se a gente lembrar da faculdade, lá em outra encarnação, que tem da tríade de Virchow. Então, que era que o Virchow descreveu em 1898, se eu não me engano, que ele via que os pacientes que tinham trombose tinham 3 coisas diferentes. Então, tinha alguma hipercoagulabilidade, estase venosa e lesão endotelial. Então, essa tríade aumentava o risco de trombose. Então, quando a gente fala de estase venosa, o paciente fica imobilizado, lesão endotelial, uma cirurgia, por exemplo, e hipercoagulabilidade, as trombofilias, né? Então, trombofilia, na verdade, o termo é um termo muito amplo. A palavra trombofilia vem do grego, que eu adoro essas coisas de etimologia. Que trombo é coágulo ou agregado e filia é apreço. Então, na verdade, quem tem uma trombofilia tem uma condição que tem uma maior predisposição à trombose. É isso que é a definição de trombofilia. Sendo isso hereditário ou adquirido. Então, tem essas... Isso pode ser também alguma coisa que aparece ao longo da vida. Então, assim, trombose venosa é algo que a gente tem muito mais, assim, e tem-se muito medo, né, de ter trombose, na verdade. Parece que é uma coisa muito frequente, assim. Na verdade, assim, a gente tem algumas coisas americanas de dados, né? A incidência de trombose é de mais ou menos 80 a 100 a cada 100 mil pacientes. Então, você tem mais ou menos 0,001 de chance de ter uma trombose. Parece, se você olha, não é muito, né? Mas é que a gente tem uma amostra viciada e a gente acaba vendo vários pacientes com trombose. Mas isso que você falou é muito interessante, né? Que ele carrega em si um estigma, né? As pessoas têm medo de trombose, tem receio, é algo que carrega consigo uma cultura popular, assim, Sim, junto da trombose, né? sem dúvida. E, assim, quando a gente fala de trombose, assim, a gente tem que pensar, nunca é uma, assim, nunca tem um culpado só, né? Trombose é sempre uma doença multifatorial, né? A trombose venosa. Então, tem você tem o seu risco intrínseco, que pode ser por fatores genéticos e por fatores modificáveis. Então, usam um estrogênio, obeso, tabagista. Então, isso são fatores que também deixam o seu risco intrínseco. E muitas vezes tem um gatilho, que pode ser um gatilho muito alto, tipo uma cirurgia ortopédica, ou um gatilho pequeno, tipo uma viagem de avião prolongada. Então, algumas pessoas precisam de um gatilho menor para deflagrar isso. E às vezes a gente não consegue identificar o gatilho. Então, é sempre uma somatória de coisas para você ter um evento final. Nunca, assim, a pessoa não trombosou porque ela viajou só de avião. Ela tem um risco dela, né? Porque quantas pessoas viajam de avião e não tem trombose? Então, sempre é um compilado de coisas. E nisso, a trombofilia entra aqui como isso. Assim, tem um professor meu, o Dr. Elbio, que também é da coagulação, dos antigos da coagulação, que ele fala que tem como se fosse uma xícara de chá. Então, assim, quando essa xícara transborda, a pessoa trombosa. Essa xícara, ela vai enchendo com a idade.
Tem pessoas que têm a xícara já mais cheia, assim, porque ela tem algum risco já. Você pode colocar, encher ao longo da vida. Então, se eu ficou obeso, essa xícara vai ficando mais cheia. E às vezes é uma gota que precisa para isso Uma colher que você colocou na xícara e isso transbordou. transborda. Então, nunca é só porque tem a trombofilia, só porque tem. São vários fatores e esse risco também vai mudando com a idade. Quanto mais velha a gente vai ficando, maior esse risco. Então, você tem fatores transitórios e fatores persistentes, mas sempre é uma somatória de coisas. Eu acho que se tem muita ansiedade pra achar um culpado e falar, tá, se eu tirar isso, então eu não vou mais trombosar. Mas é muito mais complexo do que isso. Tem várias. Nunca tem um culpado, tem vários cúmplices, na verdade, eu falo para os pacientes. Então, muitas vezes a trombofilia não é a culpada, ela é só mais uma coisa que fez Mais um fator. a sua xicrinha ficar mais cheia, mas não quer dizer que ela não é a culpada. E a gente volta para o máximo da medicina, que acho que da trombose a gente ganha mais espaço ainda, que nada começa nem termina sem uma boa história clínica, né? Então, tudo que você está me resumindo é que é impossível você falar qualquer outra coisa de trombose, Sim. seja sem você desenhar toda a xícara, né? Ou toda essa jornada desse paciente. Não, e é engraçado Exatamente. que às vezes os pacientes ficam até meio sem paciência, né? Porque você começa a perguntar, e aí você vai perguntar desde antecedentes familiares, pessoais, o que a pessoa toma de remédio, como que foi o evento, né? Ah, viajou, mas viajou pra onde? Quantas horas você ficou? Sei lá, fez cirurgia, que cirurgia que foi? Ficou mobilizado, não foi? E aí a pessoa começa até às vezes a se irritar, mas por que você tá me perguntando tudo isso? Eu já vim aqui só pra saber se eu tenho trombofilia ou não. Não, mas calma, tudo isso é importante pra chegar nesse diagnóstico. E depois até pras orientações, né? Então, como você bem colocou, são algumas coisas que são ambientais, que são adquiridas e que são modificáveis, né? Exato, para Então, de fumar. Para de fumar, faz atividade física, Exato. controla o peso, o diabetes, o colesterol, que às vezes até são mais culpados do que a própria trombofilia, Exato. do que uma alteração hereditária. Exato, nisso é até interessante. Quando a gente fala, por exemplo, o fator 5 de Leiden, que é a trombofilia mais comum e que é mais falada, ela tem um risco relativo, né? Então você tem um risco em relação à população geral de 2 a 3 vezes mais de ter trombose. A obesidade, um IMC acima de 30, tem o mesmo risco. 2 a 3 vezes. Então, isso muitas vezes fica de escanteio. E também, muitas vezes, assim, parece que ter uma trombofilia é uma sentença de que você vai ter trombose. Mas essa diferença do risco relativo, né? Então, qual você tem, parece 2 a 3 vezes, eu tenho o dobro de risco, parece muito. Só que de 0,001 você vira 0,002, ainda é baixo. Então, esse conceito também, assim, não quer dizer que se você é portador de uma trombofilia, que você vai ter alguma coisa. Não quer dizer isso. Então, não é uma sentença, não é uma coisa que vai te definir. É só mais é uma coisinha que vai deixar sua xicrinha mais cheia, né? Essa analogia, mas não quer dizer que isso vai fazer você trombosar, né? Então, você tem que ter outros cuidados, claro. Você já sabe que você tem uma predisposição. Então, não fuma. Então, não, assim, evitar estrogênio, coisas que podem ser feitas, mas não quer dizer que você vai trombosar. Até que, por exemplo, o fator 5 de Leiden, ele é super frequente na população geral. Então, mais ou menos, tem alguns trabalhos que mostram 2 a 7%. No Brasil, é 5% da população geral. Tem lugares, tipo na Suécia, que 10% da população geral tem fator 5 de Leiden heterozigose. E não são 10% das pessoas que trombosam. E até uma curiosidade, porque eu gosto dessas coisas, o fator 5 de Leiden, ele é tão prevalente em alguns lugares, porque ele era um fator protetor genético antigo, assim. Então, quando a gente era caçadores e coletores, né? Quando as mulheres morriam muito de hemorragia no pós-parto, né? Hemorragia no parto. E aí, as portadoras de fator 5 de Leiden sangravam um pouco menos e morriam um pouco menos. Então, esse gene foi sendo selecionado. E claro que naquela época ninguém usava estrogênio, ninguém fumava, ninguém tinha outros fatores de risco. Não tinha obesidade. Não tinha obesidade, as pessoas não viviam 60 anos, então não viviam nem 30, eu acho. Então, esse gene foi sendo selecionado como um fator que protegia, que as pessoas viviam mais. Então, é algo que, dependendo da população, é super prevalente. E muita gente tem a mutação e vive a vida inteira sem nenhum problema, né? Não é... Inclusive, essa é uma das perguntas, né? Se de repente você tem alguém na família que foi identificado já, vale a pena você coletar dos outros? Até pensando nas orientações gerais, não para falar se a fator 5 de Leiden vai dar mais trombose ou não para aquela pessoa, mas então, de repente,
não tomar anticoncepcional, né? Não fumar. Isso é um dos motivos que você pode pesquisar trombofilia. Então, porque assim, quando a gente fala, voltando do assunto de trombose, né? Então, assim, quando um paciente chega com trombose, então eu vou entender se essa trombose foi causada por um fator de muito risco. Então, assim, eu trombosei depois de uma cirurgia de fratura de fêmur. Isso é super, 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 é um risco muito alto. Então, a gente sabe, a gente tem bastante evidência que esse paciente tem que ter uma anticoagulação limitada, 3 a 6 meses. E que mesmo se ele for portador de trombofilia, isso não vai mudar. E que o risco dele depois disso volta ao risco da população geral. Então, é um fator muito grande. Aí, uma trombose provocada por um fator de um risco mais, assim, eu viajei de avião, um voo, sei lá, vou para os Estados Unidos, um voo de 8 horas e tive uma trombose depois. Já é um fator mais fraco. mais né? fraco. Ou uma pessoa que você não consegue identificar, assim, do nada, tava andando, senti uma dor na perna e vi que era uma trombose, não teve viagem, não teve nada. Então, a gente pensa, né, com a trombose sempre a gente tem a fase ativa da anticoagulação, que são esses 3 a 6 meses, e quando passa isso, a gente tem que pensar o risco-benefício. Então, o risco de recorrência, o risco de uma nova trombose versus o risco de sangramento, versus a escolha do paciente. Esse cara que tá nesse polo daqui, o cara que trombosou com uma coisa muito, muito, muito de alto risco, esse cara tem um baixo risco de recorrência. Ele vai anticoagular limitado, não vale a pena, mesmo se ele tiver trombofilia. Esse cara desse polo daqui, ele tem um alto risco de uma nova trombose se ele ficar sem, independente de ter trombofilia ou não. Então, mesmo se ele tiver alguma coisa, que pode ser que ele tenha esse fator extra, o risco dele é alto. Assim, o maior fator de risco para uma nova trombose é ter tido uma trombose não provocada. Então, independente da trombofilia, esse cara tem que anticoagular para sempre, a princípio. Então, não vai mudar a conduta para essa pessoa. Então, o que muita gente, às vezes, esse meio termo, assim, que você fica na dúvida, pode ser que a trombofilia ajude a você pensar em algum fator a mais que poderia pensar você prolongar a anticoagulação. Mas esses polos, não vale a pena pedir para esses pacientes, não vai mudar a sua conduta. Então, uma coisa que eu falo muito, assim, para os residentes do HC o problema não é pedir a trombofilia, o problema é o que você vai fazer com esse teste. É saber como interpretar. E até uma coisa, por exemplo, já esse paciente daqui, que tem super baixo risco de recorrência, ele vê um fator 5 de Leiden, ele 5% da população geral. E você não tem que. Muita gente anticoagula esse cara perene por causa disso, o que tá errado. E esse cara aqui, que é uma trombose não provocada, você pesquisa. E a gente pesquisa 5 coisas, né, de trombofilia hereditária: deficiência de antitrombina, deficiência de proteína C e proteína S, que são os anticoagulantes naturais, e mutação do fator 5 de Leiden e mutação do gene da protrombina. Se vem tudo negativo, quer dizer que esse paciente não tem uma predisposição? Não, o risco existe, eu só não consigo dar nome para ele. Inclusive, os pacientes que às vezes já chegam com mais que 2 tromboses, etc. Aí eu até comento com os professores, para os pacientes, esses são os exames que a gente sabe hoje em dia. Exato. Provavelmente tem outras mutações, outros exames que a gente ainda não tem conhecimento. Sei lá, daqui 5, 10 anos vai ter. Mas clinicamente, você trombosa, né? Exato. Então, mesmo se vier tudo negativo, você não pode dar uma. Então tá tudo bem, veio tudo negativo, então vamos parar o anticoagulante. Porque esse risco existe. Ele já trombosou sem nenhum fator de risco. Então, o risco dele ter uma nova trombose é muito alto. Então, para ele, a trombofilia não vai mudar a conduta. Então, o que poderia ser realmente, se esse paciente teve uma trombose, e aí, eventualmente, ele tem uma filha que quer usar estrogênio, você poderia pesquisar nesse contexto. Mas isso, assim, quando você vai ver os guidelines de trombofilia, todas as evidências são ruins, assim, todo o guideline tem todas as recomendações são condicionais, ele fala, você poderia, uma sugestão, assim, não tem nada super, assim, quando trombofilia, isso às vezes eu falo quando eu vou dar aula disso, não é preto e branco, é mais é no 50 tons de cinza, né? Tudo tipo, você tem várias nuances. Então, assim, se você pesquisou essa pessoa, pra ele não vai mudar a conduta, pra esse paciente. Mas, eventualmente, assim, se tem a gente sabe que uma trombofilia de alto risco, então isso também, as trombofilias tem variação. Então, a gente sabe que fator 5 de Leiden, mutação da protrombina em heterozigose, então só um gene mutado, Que você só recebeu de um dos pais. isso. São trombofilias de baixo risco, ou seja, o risco de ter trombose é pequeno. As outras trombofilias, então, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, deficiência de antitrombina, e essas mutações em homozigose, ou seja, os 2 genes mutados, ou se você tem dupla heterozigose, né, tem os 2 genes, são de mais alto risco, você tem um risco trombótico maior.
A gente sabe que para quem tem trombofilia de alto risco, você pode usar, então, na gestação e no pós-parto, para prevenir trombose para essa mulher, não para outras coisas que a gente depois vai falar. A gente evitar estrogênio, um cuidado maior vai fazer uma cirurgia e aí, então usar um anticoagulante no pós-operatório. Isso pode realmente. A gente pode fazer isso, mas pensar muito mais na trombofilia de alto risco do que a de baixo risco que isso vai mudar. Mas essa seria a única indicação que realmente você ia pedir pra esse cara aqui que trombosou sem nada. Se você for olhar, até assim, depende. Se você for olhar o guideline do Oeste, que é americano, e o guideline britânico, o guideline britânico manda não pedir pra ninguém, porque lá é claro, né? Tipo, É um sistema mais SUS, né? exato. Então, eles falam, não é custo efetivo, não vai mudar nada pra essa pessoa. Então, e assim, se você tem uma história familiar muito importante, não usa estrogênio e pronto. Tipo, eles são muito. Querendo ou não, algumas orientações, como eu coloquei antes, são orientações para a população geral, né? Exato. Deveria a população geral, independente da trombose, não fumar, manter peso, manter colesterol, diabetes, fazer exercício. Então, são orientações que, na verdade, são independentes da história de Exato, trombose. promoção de saúde, né? E não é só vai afetar o risco de trombose venosa, vai afetar um monte de outras coisas, né? Então, Então, eu acho que se a gente pensar em resumindo um pouco de tudo que a gente falou aqui, sim. se a gente tiver que escolher uma única coisa que a trombose faça diferente, é a história clínica, né? A história clínica, ela ganha em muita distância do que da próprios exames subsidiários. Até Sem porque, dúvida. como você mesmo falou, quem não sabe exatamente o que está procurando não entende o que acha, né? Então, acho que essa é a primeira mensagem que a gente deixa forte, que numa primeira consulta de trombose, mais do que os exames, conversar com o paciente. Uma anamnese bem feita diz muito mais do que efetivamente os exames. Exato, aí você vai decidir quanto tempo de anticoagulação, se essa pessoa tem indicação ou não de pedir alguma coisa, mas a princípio, assim, a história já é muito mais clara para você pensar o tempo que você vai anticoagular. Então, isso, o maior o risco de recorrência, e até uma outra coisa quando a gente fala de trombofilia. As trombofilias têm risco de primeiro evento trombótico. De um segundo evento, as trombofilias, isso é muito questionável. As de baixo risco, a gente sabe que não tem risco de um segundo evento. Então, Leiden e mutação da protrombina não aumentam o risco de uma nova trombose. Então, por exemplo, uma pessoa aqui do meio, né? Ou essa aqui, então, a princípio, não aumentaria. E as de alto risco, sim, podem aumentar o risco de recorrência, mas elas são muito raras. Por exemplo, a deficiência de antitrombina, a prevalência na população geral é de 0,002. Muito baixo. É muito baixo. E deficiência de proteína C e proteína S também varia um pouquinho, mas também é menos de 1%, assim, menos de 0,5%. Então, são doenças raras. E às vezes esses pacientes têm história familiar muito importante também. Então, tem outras coisas. Uma outra coisa é história familiar de trombose. Quando a gente fala de história familiar também, não é assim, porque minha avó estava internada depois que ela quebrou o fêmur e ela teve uma trombose. Tá, isso não é uma história familiar que a gente considera tanto do tipo, minha mãe teve uma trombose com 21 anos sem nenhum fator de risco. Também isso muda. Você pensar de história familiar depende de como foi essa trombose, né? Claro, minha mãe trombosou, ela estava fazendo tratamento oncológico e tal. Então, assim, tem coisas que isso muda. Então, sempre saber a história familiar e como foi essa história familiar, porque isso muda. Mas ter história na família e uma história importante já é um fator. Então, independente de ter trombofilia ou não, você sabe que a sua família trombosa, mesmo que não quer dizer que ela tenha uma dessas 5 coisas, pode ter outras. Você tem aquele risco intrínseco ali, né, da família é maior. Então, pode ser que eu não consiga identificar o fator, mas eu sei que você pode ter esse risco. Então, vamos tomar mais cuidados. Então, muito mais do que o exame, né, é a história. História, assim, quando você fala de avaliação de trombose, é história clínica bem feita. É uma anamnese, assim, muito, muito, muito refinada, assim. Então, para os pacientes terem paciência, né? Sim. E na primeira consulta com paciência, porque E não dá o pra fazer uma exame consulta de 15 minutos, né? Tem que ser uma consulta extensa. E outra coisa que eu acho que é interessante, os exames de coagulação, eles são muito sensíveis também, né? Então, quando que a gente deve fazer os exames, em que momento que a gente deve pesquisar para também interpretar de uma forma correta. E quais exames mudam e quais exames não mudam, né? Quais a gente, de repente, precisa repetir e quais a gente não precisa repetir nunca. Não, coagulação, sem dúvida, assim, quando a gente fala de laboratório de coagulação, é uma das coisas que você precisa ter um laboratório confiante, assim, isso mais do que nunca. Então, assim, quando a gente fala dos exames, né, então das trombofilias, né,
aqui eu falei só de hereditária, mas a gente tem trombofilias adquiridas, que é a síndrome antifosfolípide, que é uma condição adquirida que você cria anticorpos que aumentam o risco de trombose, tanto venosa quanto arterial, e também podem ter alterações na gestação, mas isso é uma questão adquirida, não genética, e muitas vezes está relacionado com outras doenças autoimunes, tipo lúpus, por exemplo. Então, essas pessoas têm esses anticorpos que aumentam o risco de trombose. Então, quando a gente pensa em trombofilia hereditária, então, o fator 5 de Leiden e a mutação da protrombina são exames genéticos. Eles, você poderia pesquisar em qualquer momento. E uma outra coisa também é que pesquisou e veio negativa, não adianta ficar repetindo, porque é um exame genético, não vai mudar. É o contrário, né? Eu até falo pros pacientes, ó, esse exame você guarda. Não precisa você pode fazer guardar na nunca gaveta, mais. pode guardar na nuvem, mas esse você guarda porque você não precisa ficar repetindo. Exatamente. E às vezes a gente pega pacientes que têm 3 fatores 5 de Leiden dosados e isso tem um custo, né, também. A gente tem mais ou menos... o guideline do ASH mostra isso, que o custo da pesquisa de trombofilias seria de mais ou menos $2.000. E aqui no Brasil eu fiz, assim, uma conta meio de padaria, assim, olhando vários lugares quanto custa, mas isso, claro, que muda. Você gastaria mais ou menos R$3.500 para fazer um painelzinho. Assim, claro que isso tem um custo para o sistema de saúde. Então, Independente da fonte pagadora. Exatamente. Então, também é importante, quando a gente, acho que como médico, a gente tem essa responsabilidade de entender que o sistema, assim, se a gente pedir as coisas loucamente, as coisas sem indicação, o sistema implode. Sim, com certeza. Então, tem que entender que as coisas têm um custo e se essa coisa não vai mudar a sua conduta, será que vale pedir? Então, isso também é algo... Mas então, esses exames genéticos poderiam ser feitos em qualquer momento e só uma vez na vida, não adianta repetir. E aí, a proteína C e a proteína S antitrombina, eles são exames que têm muitas variações. Então, na verdade, você pode ter alterações adquiridas que levam a isso. Então, quem tem disfunção hepática, quem tem cirrose, tem proteína C e proteína S baixas, porque são produzidas pelo fígado. Então, é um estado, é uma comorbidade que leva a você aumentar um pouco o risco trombótico, mas ele não é um portador de trombofilia hereditária, é uma condição adquirida. Então, por exemplo, o estrogênio, ele diminui a proteína S, a gestação diminui a proteína S. Então, é por isso que São momentos mais... aumenta o risco de trombose. Então, não quer dizer que tem uma trombofilia, você tem alguma coisa que está alterando. Os anticoagulantes também, então os anticoagulantes, a varfarina, de vitamina K, abaixa a proteína C e a proteína S, porque eles precisam de vitamina K para serem produzidos. Então, assim, em via de regra, esses 3, que são os anticoagulantes naturais, se você pedir na fase aguda, você tem um risco de falsos positivos, porque eles podem vir mais baixos. A antitrombina, se você pedir em vigência de heparina, ela vai vir mais baixa, então você vai criar um falso positivo também, então não pedir em vigência de heparina. A proteína C e proteína S não pedir em gestante, porque vai vir mais baixa, e nem pedir em paciente usando estrogênio, nem fase aguda, nem paciente inflamado, infectado, porque isso também vai vir alterado. E o ideal, assim, é que esses exames não sejam colhidos em vigência de anticoagulação. Então, é outro questionamento, assim, se esse paciente vai anticoagular para sempre, por que eu vou pedir se não vai mudar? Então, o ideal é você pedir depois que a anticoagulação foi suspensa. Então, para proteína C e proteína S, se indica pelo menos 3 semanas de suspensão de varfarina para você poder pedir isso. Mas tem toda essa questão de quando você vai pedir também, porque você pode gerar resultados falsos positivos. E também o que pede. Então, proteína S, a recomendação para você avaliar a deficiência de proteína S é a proteína S livre. Então, é o melhor exame. Proteína S total, proteína S funcional é um pouco mais questionável. Então, proteína S livre. A proteína C e a antitrombina, você vai fazer o exame funcional. Mas sempre lembrar, você tá usando anticoagulante, fase aguda, isso vai alterar o exame. Então, não peça, porque às vezes fica esse repete de coisas e isso tem um custo. Então, assim, e aí aí as trombofilias adquiridas, né, a SAF. São 3 exames apenas que entram como critério diagnóstico de SAF. Então, o SAF tem os critérios diagnósticos que são os critérios de Sapporo, que foram descritos em 2009. Ixi, esqueci, mas depois a gente... Mas isso foi... então, são 3 anticorpos que devem ser repetidos e confirmados em até 12 semanas, em 12 semanas, desculpa, em no mínimo 12 semanas, porque isso pode ser transitório. E você tem que ter ou anticoagulante lúpico, anti-beta-2-glicoproteína IgG ou IgM, e anticardiolipina IgG ou IgM. IgA não conta aqui, e outros antifosfolípides que muitas vezes acabas pedindo, antifosfoditilcerina,
fósforo, várias coisas, não entram nesses critérios e a gente não sabe qual que é o risco clínico disso. Então, esses 3 exames têm que ser pedidos e confirmados. Esses 2 que são anticorpos, o ideal é não pedir na fase aguda, mas assim, se você pedir, eles não vão ter tanta. Eles são até confiáveis, mas o anticoagulante lúpico, ele tem um grande risco de falso positivo em vigência dos anticoagulantes novos. Então, em vigência de rivaroxabana, que é o Xarelto, de Eliquis, que é o apixabana, e grande chance disso vir falso positivo, porque é um exame coagulométrico, é um exame que depende do coagulograma para ser feito. Então, se você pedir em vigência de heparina e de anticoagulante e também em uso de varfarina, o ideal é não fazer, porque você tem que colocar um pouquinho de plasma para corrigir o exame, e aí você pode gerar um falso negativo também. Então, assim, o ideal é que o anticoagulante lúpico nunca seja feito em vigência de anticoagulante, porque ele vai dar alterado. Tem mais 2 exames que a gente vê bastante, outros colegas pedindo, né? Sim. A Os amatos mutação sabem da, que não é para pedir. a mutação da tetraidrofolato redutase e a homocisteína, né? Já Sim. que tá interligado. E o PAI-1. Vamos para a polêmica, né? Então, a MTHFR é uma mutação, então a mutação da metileno tetraidrofolato redutase. É uma enzima que participa do metabolismo da homocisteína usando vitamina B12 e ácido fólico. Então, ela entra aí nessa via metabólica e a homocisteína em níveis muito altos. Então, pacientes que têm uma doença que chama homocistinuria, que tem realmente uma deficiência, é um erro inato do metabolismo, que tem homocisteínas assim acima de 100, esses pacientes realmente têm risco trombótico. Mas homocisteínas menores, assim, um pouquinho acima do valor da normalidade, a gente sabe que isso está associado à hipertensão, ao uso de várias medicações. Você pode ser deficiência de ácido fólico, deficiência de B12, mas a gente sabe que homocisteínas mais baixas não parece ter, a gente tem trabalhos que não mostram o risco trombótico, parece ser um fator de risco cardiovascular não modificável. Então, ou seja, se eu der complexo B ali e ácido fólico, eu trato o exame, a homocisteína baixa, mas o risco continua. Uhum. Então, isso também é mais um marcador de risco do que algo que você... Então, claro, pode ser se você mudar estilo de vida, se você tratar a dislipidemia, isso vai melhorar muito mais do que você dar complexo B e ácido fólico. Então... Não, e até para pesquisar a mutação, eu geralmente falo, não, mas a gente só vai pesquisar se a homocisteína estiver muito elevada. Porque aí então, tem a mutação impacto. da MTHFR Muito prevalente. muito prevalente. 30 a 50% das pessoas têm em heterozigose, então só um dos genes, e em homozigose em 10% da população geral. A homocisteína pode aumentar, mas só em vigência de deficiência de ácido fólico. Então, e hoje em dia é muito raro a gente pegar deficiência de ácido fólico, porque É tudo enriquecido com ácido fólico. enriquecido. Tudo enriquecido com ácido fólico. Uma mulher que na gestação, ou na verdade tentante, né? Porque o ideal é 3 meses antes de já tomar ácido fólico, tá tomando ácido fólico. Então, assim, é muito raro a gente pegar uma deficiência de ácido fólico. E aí a MTHFR pode aumentar discretamente a homocisteína com ácido fólico baixo. Mas na maioria das vezes, mesmo em homozigose, isso vem totalmente normal. Então, a gente já tem vários trabalhos que mostram que a MTHFR não aumenta risco trombótico. E, na verdade, ela não deveria nem ser considerada uma trombofilia. É um exame... Tem uma publicação do ISTH, que é a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, que acho que é de 2020, que é um call for action para parar de pedir MTHFR. Então, assim, tem isso, tipo, tem Choosing Wisely. É um exame que atrapalha, porque às vezes a pessoa, não, eu tenho trombofilia. E não tem, Sim. porque, na verdade, quem define o que é trombofilia não é o médico que tá te vendo. Existe uma sociedade, existem várias sociedades médicas que definem se aquilo é uma trombofilia, porque aquilo aumenta o risco trombótico. Se não aumenta, não é trombofilia. Então, não adianta, se alguém falou que aquilo é trombofilia, essa pessoa, assim... Tá um pouco desatualizada. Exatamente. Mas, assim, MTHFR não é uma trombofilia e é um exame que não deve ser pedido em nenhum contexto. Assim, só, às vezes, tem gente que pede para investigar uma homocisteína elevada, até isso poderia ser questionado, assim, mas não é algo... na maioria das vezes, ela nem aumenta a homocisteína. Então, assim, é um exame que deveria ser extinto. E o pai? O pai, então, o PAI-1, ele... Na verdade, eu tenho duas. O pai e a polipoproteína. A polipoproteína é para trombose arterial. É mais Pensando em cardiovascular. pensando em risco cardiovascular. Então, a polipoproteína, você pensaria que um paciente que tem alguma alteração, é mais alta, tem um risco cardiovascular maior. E aí,
Na verdade, assim, Cai dentro dos core do cardiovascular, do cardiovascular. dislipidemia. Tomar estatina, mudança de estilo de vida, mas isso que e nem assim, já o AS como profilaxia primária para esses pacientes já meio que caiu por terra, né? Então, na verdade, quem tem uma alteração da polipoproteína e da lipoproteína também tem um risco maior de ter aterosclerose, de ter de ter infarto, AVC. Então, é outro. E aí, aqui, estilo de vida saudável e estatina. E estatina é bom, apesar de algumas pessoas falarem mal da estatina. Estatina é uma medicação Mudança que muda a história natural que das muda a história doenças. natural das doenças, exatamente. Então, o PAI-1. Então, o PAI, quando a gente tem. Sempre a coagulação é muito sábia, assim, então sempre é um equilíbrio. Você tem os nossos anticoagulantes naturais, você tem os fatores de coagulação e você tem o sistema fibrinolítico, que vai dissolver os trombos que são formados e impedir que esse trombo se propague. Então, sempre tem um equilíbrio ali, né? Tudo é para ser bem redondinho, assim, né? E às vezes alguma coisa desequilibra essa balança um pouquinho. Então, o PAI, ele entra nesse sistema fibrinolítico, o sistema que vai dissolver, né, os trombos. Então, o PAI, ele é o inativador ele é o inibidor do ativador do plasminogênio. Porque assim, o plasminogênio vai virar plasmina, a plasmina vai dissolver a fibrina. E aí tem um ativador do plasminogênio e esse PAI inibe. Então, é todo um sistema de compensação, né? Pra também você não dissolver trombos demais e sangrar, porque aquele trombo tá ali a princípio tampando para ter um sangramento. Então, também se você dissolver demais, você pode sangrar. Então, sempre tem aquilo Os dois lados. Os dois lados, aquilo sempre é um equilíbrio. Então, o PAI, ele é inativador, o inativador do ativador o inibidor do ativador do plasminogênio. Então, se você tem um PAI mais ativo, você tem um sistema fibrinolítico um pouquinho menos ativo. Então, você pode ter um pouquinho mais de formação de trombos. Mas, assim, a gente sabe que o PAI-1, a alteração 4G, 5G, 50% das pessoas têm. E a 4G, 10%. Então, é algo também muito prevalente. Então, os Quanto estudos... que isso tem representatividade clínica, Para risco né? trombótico, o que os estudos mostram é que não tem. E para as alterações obstétricas também não. Então, também é um exame que não vale a pena ser pedido, porque ele não vai ter impacto. Ele também não pode ser considerado uma trombofilia, porque ele também é muito comum e ele não tem esse aumento de risco muito relevante. Então, é algo que também não deveria ser pedido, assim. Você acaba, às vezes, trazendo mais confusão e mais ansiedade para o paciente, porque você pede uma mutação que metade das pessoas tem, a chance de você achar um cara coroa, né? E aí você deu um diagnóstico que essa pessoa, na verdade, não tem nenhum impacto, né? E falando de sítio, então, atípicos, vamos focar nos abdominais Sim, e sistema e PVC. nervoso central. Isso te assusta mais quando chega? Hoje em dia, pra me assustar, precisa de Um pouco mais de... um pouco mais. A gente vai criando casca, né? Vocês também vêm desses linfomas, esses linfomas do mal. Mas, assim, trombose abdominal e TVC, parece que as trombofilias hereditárias não têm um impacto tão grande. Então, e a gente também, elas são mais raras, claro. E sempre a gente pensar, assim, se isso também tem fatores provocadores ali. Então, às vezes, o paciente tem uma trombose de alguma veia abdominal logo depois de uma cirurgia. Então, assim, alguém mexeu ali, né? Teve alguma coisa que fez um fator de risco local, né? Trauma também, né? A gente não pode esquecer dos traumas, né? Abdominais também. Cirrose, fechados. que é um fator de risco super importante. Você tem você tem hipertensão do sistema porta, você aumenta o risco de trombose. Então, tem fatores que realmente não tem por que você pensar que esse paciente tem um fator hereditário que aumenta o risco, né? TVC é mais difícil, mas às vezes há uns casos de mastoidite, umas meningites, ou uma massa de sistema nervoso central que poderia ser um fator também que... Secção também, né? Lesão que disseca, principalmente as vertebrais. É muito interessante, você seca e você trombose subsequentemente. Que, na verdade, É mecânico. É mecânico. E, às vezes, a causa principal de dissecção é movimento do pescoço. Então, às vezes, tipo, a pessoa já peguei um paciente que fez, sei lá, crossfit, um que bateu o carro, e aí você faz esse movimento, né? o chicote, e aí faz a dissecção. A dissecção, às vezes, pode dar AVC também, né? Então, depende se foi artéria, mas... E a dissecção também não tem nenhum sentido pesquisar trombofilia,
porque tem uma causa mecânica, né? A veia, a artéria ou a veia sofreram um problema que gerou um trombo ali, né? Não tem por que pensar que tem uma predisposição. Mas o que a gente, então, de TVC e de trombose esplâncnica, o que tem, assim, a trombofilia hereditária tem um papel muito questionável aqui. O que a gente sabe, se essas tromboses foram não provocadas, você não consegue identificar um fator de risco, esse paciente também tem indicação de manter a anticoagulação. Então, assim, o guideline do ASH, que saiu ano passado, ele fala, se você vai parar a anticoagulação depois de 6 meses, você poderia pedir uma trombofilia, porque se você achar uma de alto risco, você poderia manter esse paciente anticoagulado. Então, é meio... Mas se você vai manter, você não deveria pedir. Outra coisa que é muito importante pensar nesses dois sítios são outras causas. Então, principalmente TVC e esplâncnica, a gente sabe que tem uma prevalência da mutação JAK2, mesmo sem ter nenhuma Alteração do hemograma, por Exato, exemplo. sem ter nada de mieloproliferativa. Então, é algo que vale a pena. Se você tem uma TVC e uma esplâncnica que você não consegue identificar um fator de risco, pedir o JAK2. E outra coisa é a hemoglobina paroxística noturna. Então, principalmente... HPN. Principalmente para trombose esplâncnica. Isso, assim, alguns serviços, por exemplo, se você for olhar o guideline britânico, ele fala para pedir HPN só se você tem provas de hemólise positivas. Então, realmente tem um sinal de que tem HPN ali, você vai pedir esse exame. Existe, assim, a minoria, o clone tipo 2, que o paciente não tem a hemólise ainda e você pode ter uma trombose. Assim, a princípio tem alguns serviços que pedem para todo mundo, que tem trombose esplâncnica, tem alguns que só se tiver prova de hemólise. Isso depende do recurso. Se há uma dificuldade de ter o exame do HPN, realmente, peça só se você tem uma suspeita clínica alta mesmo. Mas se é um exame que é fácil, você consegue pedir o clone HPN, para os pacientes que têm trombose esplâncnica não provocada, vale a pena mesmo. Porque é algo que também não é só que muda a anticoagulação, muda totalmente a terapia, né, desse paciente. Ele vai usar outras medicações, ele vai tratar a HPN, que foi a causa da trombose, né? Então, Eu acho que você já falou, mas vale a pena a gente reforçar que isso também pode ser sinal de alguma doença subjacente, né? Como Pode ser anaplasia, por exemplo. Então é muito interessante, de novo, a gente volta para o começo de tudo, né? Uma história clínica, avaliar quais foram os sintomas que levaram esse paciente a ter a trombose, porque isso pode ser pura e exclusivamente a pontinha do iceberg, né? Que tá se mostrando um problema. E muitas vezes a trombose é a primeira manifestação de uma neoplasia. Então, você achou, assim, o paciente teve uma trombose, aí vai avaliar, tinha um emagrecimento, alguma coisa, e tem ali uma lesão. E lembrar que ele pode anteceder, principalmente nos tumores de trato gastrointestinal, até 6 meses ele antecede, por exemplo, um quadro que pode estar oculto. Então, é muito importante olhar os fatores de risco, olhar o preventivo desse paciente, né? Se ele tem mais 60 anos, mais 50 anos, se ele tem alguma alteração no trato gastrointestinal, como é que ele tá? Isso é uma outra polêmica que paciente teve uma trombose não provocada, se eu tenho que fazer pesquisa de neoplasia. A princípio, assim, tem um estudo que foi publicado no New England, se eu não me engano, 2018, não lembro direito, que assim, foi visto, pesquisou neoplasia para todo mundo sem trombose e viu se isso mudava o desfecho desses pacientes, ia atrasar muito o diagnóstico. E a princípio o que foi visto que não. Então, assim, só se você tiver uma suspeita muito Clínica. alta. Claro, assim, a pesquisa de neoplasia pela idade. A pessoa nunca fez colon. Não, veio o screening, né? Aquele Screening populacional. Patológico mamografia, normal. se a pessoa nunca fez. Claro, isso tem que ser visto. Um exame físico, você vê se você acha alguma coisa, mas assim... Buscar ativamente. Fazer um PET para todo mundo que tem diversos marcadores tumorais também. Que marcador, na verdade, também nem é um diagnóstico, é um fator para segmento. Então, não quer. Então, na verdade, uma boa história clínica e também tem o viés do tempo ganho. Se você fez o diagnóstico, você fez um diagnóstico aqui, né? Junto com a trombose, será que você melhorou tanto assim o desfecho oncológico dessa pessoa? Porque provavelmente essa pessoa ia receber o diagnóstico oncológico 3 meses depois. E nesse tempo você mudou aqui no final, né? O desfecho do tratamento, a cura, a sobrevida dessa pessoa? A princípio, não. Mas existe esse viés que parece que você ganhou tempo, porque você descobriu 3 meses antes. Mas na verdade, não porque muda, o endpoint é igual. Eu acho que o maior aqui, mensagem mesmo, é checar
a rotina basal mesmo de todos os Exatamente. Clínica, né? pacientes. Nunca esquecer a clínica na trombose, acho que isso é uma verdade absoluta, né? Que a clínica, ela é mandatória, ela ainda é soberana frente a todos os exames, frente a todas as investigações, porque é a clínica que vai te guiar ao exame correto a ser pedido Sim, e vai te guiar a exames adicionais ou subsidiários, consequentemente. E exatamente. por fim, para falar então do tratamento das tromboses. A gente ainda usa varfarina, Marevan em algumas situações, a gente pode abolir. A gente precisa usar heparina em alguma outra, ou também não, ou precisa usar no começo, né, naquela fase aguda das Sim. tromboses, ou dependendo também não. E dos anticoagulantes orais, se a gente poderia usar em todos os tipos de trombose, em todos os tipos de pacientes também. Sim. Então, assim, quando a gente vai pensar na anticoagulação, a gente tem que pensar no sítio dessa trombose, né? Se esse paciente tem alguma questão que vai atrapalhar a absorção, que vai ter uma interação muito grande, então sempre pensar na interação medicamentosa que isso pode ter com alguma coisa que esse paciente já tá tomando. E se Umas pode... cirurgias prévias. Exatamente, se o paciente já tem uma gastrectomia, se tem uma cirurgia bariátrica, por exemplo, isso Tem pode um peso muito elevado. Exatamente. Então, e se o paciente. A gravidade, claro, se o paciente teve uma embolia pulmonar, que ele tá internado, gravíssimo, tem tudo. Tem várias coisas a se ponderar, comorbidades, função renal, função hepática, se o paciente é dialítico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai escolher o anticoagulante. Então, assim. Via de regra, os anticoagulantes, os novos anticoagulantes, né, os DOACs, que são os diretos, então, que é a edoxabana, a pixabana, dabigatrana e a rivaroxabana, eles podem ser usados, em geral, para grande maioria dos pacientes com trombose venosa. O que a gente, assim, se o paciente está muito grave, se o paciente está internado, o ideal é que esse paciente use heparina ali nessa fase aguda, se o paciente precisou ser trombolizado. Então, assim, tromboses venosas cerebrais também tem um certo risco de sangramento, então no começo usar heparina, e aí pensar em transicionar quando esse paciente for Clinicamente melhor, né? Exatamente. Clinicamente melhor. Dos DOACs, então, assim, tem a questão da absorção, né? Então, o rivaroxabana, ele tem uma absorção majoritariamente gástrica. A Pixa tem uma absorção entérica, intestino proximal, né? Intestino delgado. O Edoxa também tem absorção entérica e o da Biga tem absorção gástrica. Então, se você é um paciente gastrectomizado, você não pode usar Riva. Então, tudo isso você vai levar. Um paciente bariátrico, a princípio, a Pixa seria a melhor opção. Então, tem várias. Sempre tem algumas nuances que sempre vale checar antes de você pensar. Um paciente que tem intestino curto, a Pixa não vai ser ruim. Então, tudo isso você vai pensar antes de escolher o anticoagulante. A varfarina, assim, ainda se usa muito, principalmente no SUS, porque os novos anticoagulantes não estão disponíveis, né? Então, hoje em dia Uma a gente. questão de preço, Uma né, questão de mano? preço. Apesar de que para algumas prefeituras você tem como pedir com medicação não padrão, né? Existem algumas exceções, então para os pacientes, eventualmente, vale a pena eu consultar a lista da cidade, Sim. porque algumas cidades permitem isso. E há uma tendência de que ele seja incorporado, né? Especialmente Sim. qualquer hora de patente do Xarel, da Rivaroxabana, né? E do, Então, acho que é do muito Apixa importante saber, também. porque há algumas prefeituras e algumas cidades que permitem a liberação da medicação. Isso é E interessante ainda saber. é algo que eu acho que vai ser incorporado assim, em breve, espero, porque realmente tem a vantagem que a varfarina, a dose é individualizada, não existe uma dose fixa para todo mundo, você vai ter que ficar checando o INR e avaliando se esse paciente está na faixa, e esse exame tem que ser feito com uma certa periodicidade. Então, E aí a gente também, querendo ou não tem o custo direto com a droga, mas tem o Tem custo custo com o tanto com o exame. exame quanto com o profissional. Independente Exato. de quem seja o profissional que vai checar. Tem vários outros da custos, conduta. então transporte do paciente para ir, assim, se você tem um custo todo sistêmico, né? Uhum. E a varfarina tem várias interações com outras medicações, com alimentação, então tem uma questão de qualidade de vida também. Mas isso, a princípio, que hoje, que é a indicação formal de usar varfarina ainda, né, no geral, é pacientes que têm prótese mecânica, então Valvar. pacientes que trocaram para prótese valvar, aórtica ou mitral mecânica, pacientes com estenose mitral de etiologia reumática e fibrilação atrial, porque o estudo Invictus que viu que esses pacientes iam melhor do que a Riva, mas isso aqui é do cardio, né? E na hemostasia, na hemato, pacientes com SAF. Então, síndrome de fosfolípide, a princípio, a indicação ainda é varfarina. Assim, a gente tem estudos que mostraram que esses pacientes com varfarina
tem menos recorrência de trombose. Tem uma meta-análise que foi feita no passado que fez, assim, esses estudos todos são pequenos, pensar que SAF não é uma doença rara, então, a princípio, assim, pacientes que têm, são triplo positivos, então tem o anti-beta-2, a anticardiolipina e o anticoagulante lúpico positivos. Esses pacientes têm que usar varfarina mesmo, não tem história com DOA que esses pacientes trombosam mais. E pacientes que tiveram trombose arterial já. Os pacientes que não são triplo positivos, a princípio, eles tiveram um desfecho igual com a rivaroxabana, mas isso, muitas vezes, assim, ou com a Pixa, é uma decisão muitas vezes compartilhada, porque a gente não tem evidência, há um gap aqui, né? Hoje, 2024, não temos ainda essa resposta. Então, realmente, para o paciente, assim, é muito insuportável você usar varfarina, porque é o que a gente tem mais respaldo. Mas se ele não for triplo positivo, é algo que você pode até, assim, dividir essa... Responsabilidade. Exatamente. Ou dividir a decisão, né? Exato. Mas você não estaria completamente, assim, é uma incerteza aqui, mas a princípio, assim, se você for olhar os guidelines, no geral, SAF ainda é varfarina. Então, isso ainda na hemato, então é isso. Uma outra coisa é o paciente dialítico. Então, assim, o paciente dialítico, que a gente tem de evidência é o apixabana, mas o apixabana foi testado só para pacientes com fibrilação atrial. A gente não sabe se a gente pode usar para pacientes que tiveram trombose. A gente usa, mas a gente tá meio que extrapolando a evidência. Mas, assim, é uma indicação que ainda a gente não sabe se pode usar. E a gente, na verdade, uma outra questão é que o paciente dialítico sangra mais, independente do anticoagulante que ele tá usando. Então, sempre a gente é um paciente que requer um cuidado. Então, assim, a princípio, a Pixa poderia ser um uso aqui off-label e tal, mas a princípio, se você olhar ainda em guideline, ainda para trombose venosa, ainda seria a varfarina para esse doente, né? Mas até você poderia pensar. E paciente com cirrose. Então, cirrose, você só pode usar rivaroxabana no Child A, Child B e C não pode. E os outros você pode usar até Child B. Child C não pode usar. Então, paciente com uma cirrose grave, o ideal é não usar os anticoagulantes diretos. Então, usar varfarina também, que é sempre uma dificuldade, porque esses pacientes já têm um INR alargado de base. Então, são casos super difíceis também. Mas são esses, acho que... E também, assim, o risco de sangramento, então, no paciente oncológico, tem alguns... A gente vai falar depois, não, tem alguns cuidados também, porque esses anticoagulantes novos podem sangrar. Mas, assim, sempre pensar em interações, absorção e no perfil, nas comorbidades desse paciente. Então, se tem alguma coisa que esse cara tem que usar um tipo específico, mas, no geral, o DOA que cabe para a maioria das pessoas. Certo. Então, a gente queria agradecer. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi ótimo, muito esclarecedor. Sim, sempre é muito interessante a gente adentrar no mundo da trombose. E acho que tem um ex-chefe nosso que falava que a trombofilia é um iceberg mesmo, né? A gente conhece a pontinha, mas há uma enormidade da base. Sim. Então, por isso que a gente volta sempre e reforça como a história diz muito mais do que qualquer teste laboratorial, né? Sem dúvida. Então, por fim, a clínica continua sendo soberana. A clínica continua sendo Tem soberana. uma boa anamnese, sim, sem dúvida. Para deixar também qualquer dúvida, pode ser escrita aqui, pode ser mandada direto da doutora Paula, o contato dela também está disponível para melhores esclarecimentos, que sempre, sem dúvida nenhuma, isso é uma fonte de conhecimento, mas nada melhor do que uma consulta médica para esclarecer tudo. Sim, não, sempre é um assunto que requer uma consulta e uma consulta longa para ser discutido, mas qualquer dúvida que estou à disposição.